Mais uma vez aqui, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amigo Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que vocês já sabem, tem os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E o nosso grupo de estudo aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Esse grupo tem o objetivo de estudar as obras básicas do Espiritismo. Nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos. Já estudamos o Céu e o Inferno durante 4 anos e meio. E já temos aí também quase 6 anos estudando o Livro dos Espíritos. E toda semana nós refletimos aqui juntos sobre algumas perguntas, e de forma presencial, que as pessoas podem lá expor, trocar, perguntar, acrescentar, discordar. Aqui vocês podem fazer isso também, se quiserem, nos comentários. Então, esse é o nosso grupo de estudos. Toda semana se encontra para utilizar essa ferramenta que a doutrina é espírita para nos auxiliar nesse nosso aprendizado atual de espíritos imortais que somos. Então vamos lá, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º, cujo título é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 6º, que trata da vida espírita, e iniciamos na semana anterior o item Escolha das Provas e ficamos na pergunta número 258A. Então, hoje nós daremos prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 259. Lembrando a vocês, quem está chegando aqui por agora, a tradução que eu leio aqui com vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês seguem a leitura com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Escolha das provas, interessantíssimo esse item. Pergunta número 259. Kardec vai dizer, lembrando aí, né? Quem está chegando agora também vai lá nos vídeos anteriores para pegar a sequência, que na 258, Kardec perguntou se quando a gente está na erraticidade, ou seja, nessa condição entre uma encarnação e outra, não no lugar, mas na condição que esse capítulo começa, o primeiro item vai falar sobre espíritos errantes, quando a gente está nesse intervalo entre uma encarnação e outra, se nós temos consciência do que vai acontecer quando estamos encarnados, se a gente pode prever, e aí os espíritos deram a resposta da escolha das provas que é feita pelo próprio espírito. E agora Kardec vai continuar perguntando com a 259. Então, já que os espíritos disseram que a escolha das provas é do próprio espírito, ele vai dizer, pergunta 259, e se o espírito escolhe o gênero de provas pelas quais deve atravessar, significa que todas as
atribulações da vida têm por princípio a nossa escolha? Olha que a gente não gosta de ouvir. Kardec está dizendo, então vocês disseram que o gênero das provas que nós devemos, das experiências que nós teremos que lidar quando chegarmos no processo reencarnatório, e todas as dificuldades, todas as experiências desafiadoras, elas têm origem na escolha que nós fizemos. Difícil ouvir isso, né? A gente gosta sempre de culpar. Ai, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? O que está acontecendo? Por que tanta dificuldade? Vamos ver a resposta dos espíritos. Todas não seria bem o termo, porque não se pode dizer que houve uma escolha ou uma previsão de sua parte até das mínimas coisas. Houve uma escolha relativa ao gênero de provas. Os detalhes são a consequência da posição escolhida e a miúde de suas próprias ações. Se o espírito quis renascer entre malfeitores, por exemplo, sabia de antemão a quais deslizes estaria exposto, ignorando, todavia, cada um dos atos que praticará. Essas ações são produtos de sua vontade ou de seu livre arbítrio. O espírito sabe o gênero de lutas que terá de enfrentar, pois ele mesmo escolheu este caminho. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que encontrará, mas desconhece os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente os grandes acontecimentos que influenciam sobre o destino estão previstos. Se houve uma opção de sua parte por um caminho cheio de desvios, saberá que deve tomar precauções, porque corre o risco de cair. Ignora, contudo, quando cairá, e pode ser que não venha a cair se for prudente. Se ao passar pela rua cair-lhe uma telha na cabeça, sobre a cabeça, não se deve acreditar que estava escrito como vulgarmente se diz. Olha quanta coisa nessa resposta a essa pergunta que Kardec fez. Então, já que eu escolho os gêneros das provas que eu tenho que passar, significa que todas as dificuldades que eu vou vivenciar na minha experiência reencarnatória, na vida que eu vou levar enquanto encarnado, têm origem na escolha que eu fiz. Os espíritos começam dizendo, todas não seria bem o termo. E aí a explicação, porque não se pode dizer que a gente vai prever todas as mínimas coisas que irão acontecer numa experiência, num aprendizado, por exemplo, de 90 anos. Você não vai prever todos os dias desses 90 anos, todas as coisas que vão acontecer. Então, aquelas provas, né? Aqui. As grandes experiências que essa encarnação vai trazer para possibilitar a transformação e a aquisição de habilidades que são necessárias no nosso desenvolvimento, elas serão já definidas.
Essa já vem traçada. Mas tudo que vai acontecer no dia a dia, se eu vou torcer o pé, se eu vou ter uma gripe, se eu vou me desentender com um colega no trabalho, essas mínimas coisas, isso não há uma previsão do que vai acontecer. Mas, se eu sei que eu preciso trabalhar determinadas inabilidades que eu tenho, eu vou escolher renascer, por exemplo, num ambiente em que eu possa trabalhar essas inabilidades. Então, o exemplo que os espíritos deram. Se o espírito quis renascer entre malfeitores, por exemplo, em diversas encarnações anteriores, eu posso ter desviado pessoas do caminho, ter cooptado pessoas para que fizessem coisas, colocando e influenciando até essas pessoas para que fizessem escolhas equivocadas, para que tivessem comportamentos que não iam fazer com que a vida daquela pessoa fosse numa direção de crescimento, muito pelo contrário. Eu fui essa influência que chamava, que traçava. Eu posso querer vir num movimento diferente, renascer num ambiente em que as pessoas façam isso, para que agora eu faça um movimento diferente, de não cooptar, de não influenciar, mas de não atender, porque eu vou estar num lugar diferenciado, mas quando eu faço isso, eu assumo o risco, porque de antemão eu já vou saber que serão experiências desafiadoras e que, a depender das ações que eu tome, dos atos que eu pratique, possam vir a me fazer não avançar, mas me comprometer mais ainda. Mas eu digo, ora, até então eu só tenho vindo em ambientes privilegiados, em que eu estava blindado dessas influências e mesmo assim eu ia e influenciava outros. Pois agora eu vou querer vir o contrário. Eu vou querer vir num ambiente assim, para que, com determinação e vontade, eu possa transformar isso. Ao sofrer a influência de alguém, eu possa trabalhar internamente para vencer isso e nesse aprendizado, quem sabe até ajudar que outros também não sejam influenciados. E a gente vê muito isso, né? A gente vê, às vezes, em determinados bairros ou comunidades em que tem sempre alguém ali que está com a intenção de auxiliar as pessoas, os jovens, as crianças, para que elas encontrem um caminho diferente do que aquele que pode a influência de determinados grupos ou pessoas levar para caminhos equivocados. E vem aquele que vai criar um esporte, uma atividade de lazer, uma atividade de arte para fazer com que essas pessoas tenham uma posição diferente. A gente não está dizendo aqui, gente, que todas as pessoas que fazem esse tipo de trabalho tá nessa condição. Estou dizendo assim, alguém que pode vir numa situação dessa e vai utilizar isso como um recurso para modificar a sua história. Então, pede para renascer num ambiente que é mais propício a que esse aprendizado tenha mais desafios. Então, é o que os espíritos estão dizendo,
Se ele escolhe esse tipo de prova, ele já sabe de antemão que ele vai estar exposto a determinadas condições em que vai ter um esforço maior do espírito para manter o objetivo que ele traçou ao escolher esse gênero de prova. Então, por quê? Porque o que vai acontecer não está traçado. Ah, ele vai e vai dar certo. Ele vai ou não vai dar certo? Não. O gênero da prova foi escolha do espírito. Agora, todavia, os atos que ele praticará vai a partir do seu livre arbítrio e de sua vontade. Por isso que os espíritos disseram na sua resposta. O espírito sabe que esse gênero de luta que ele vai enfrentar é difícil, é desafiador, mas ele tem uma finalidade no seu processo. Ele sabe que isso é algo que está atrasando o seu desenvolvimento e ele quer alavancar esse desenvolvimento. Então, ele escolhe esse gênero de luta que terá de enfrentar, escolhendo este caminho. Então, os espíritos dizem, ele já pode prever a natureza das dificuldades que vai encontrar. Agora, os acontecimentos, direitinho o que vai acontecer em cada época, isso não. Até porque, a partir das nossas ações, a partir dos nossos sentimentos, da nossa vontade, das nossas escolhas, as configurações vão se modificando. Então, a gente sabe o gênero, o tipo de luta, de dificuldade que a gente poderá ter. Mas cada acontecimento, como vai acontecer, isso a gente não tem como prever. E, continuando, os espíritos vão dizer que o detalhe, a coisa miúda do que vai acontecer no dia a dia, vai nascer das circunstâncias, das escolhas, dos sentimentos, de como a gente vai interagir com os outros. Então, apenas os grandes acontecimentos que vão influenciar o destino são previstos. Eu vou nascer em tal época, em tal lugar, num determinado tipo de família, em tal contexto social, isso sim. Agora, no dia a dia, o que vai acontecer e se isso vai me levar a um sucesso ou não, isso não está definido. Isso não está escrito. Isso não já vem direitinho. Ó, tal dia você vai passar por isso. Com tal idade vai acontecer aquilo, você vai quebrar o pé e a partir daí vai acontecer tal coisa. No outro dia você vai se esbarrar numa pessoa na rua, aí você vai ficar zangada com ela e a partir disso, essa minúcia dos acontecimentos, isso não está previsto. Isso vai de acordo às circunstâncias e de como a gente vai tecendo esse aprendizado, essa experiência que nós vamos configurar. Então, finalizando, eles vão dizer: se houve uma opção do espírito por um caminho que a gente vê que é sinuoso, que é cheio de desvios, a gente já vem dizendo, opa, eu tenho que estar com minhas barbas de molho, a minha atenção vai ter que ser redobrada, a vontade de acertar e modificar o que eu já tentei várias vezes e não dei conta nas outras experiências, eu vou ter que imprimir uma vontade maior, eu vou ter que ter muitas precauções, porque senão, se eu não imprimir essa vontade, eu vou escorregar de novo e posso ir pelo mesmo caminho.
Então, fechando, os espíritos vão dizer os grandes acontecimentos que vão influenciar para que a gente possa fazer escolhas que alavanquem o nosso processo ou que a gente estacione no mesmo lugar, esses são definidos e estão previstos. Agora, se eu estou passando na rua e uma telha cai e quebra a minha testa, isso não estava na minha programação encarnatória. Isso não vai acontecer. Então, nós devemos pensar muito bem. Né? Isso nos faz parar para analisar, que é a pergunta 259. Né? Como tem sido as experiências, as provas dessa encarnação? O que é que eu posso entender assim, como foram grandes modificações, acontecimentos que levaram a mudanças para que eu possa, a partir de identificar esses acontecimentos que foram mais marcantes na minha experiência, para eles me darem uma noção do para que eu vim nessa experiência. Ou seja, o que é que eu tracei para dar conta como aprendizado, para eu não ficar me perdendo na perda do emprego, porque eu fiquei, briguei com tal amigo, ou com tal pessoa, ou terminei tal relacionamento. São coisas que fazem parte das experiências, mas isso para minha vida enquanto espírito imortal, que é que vai influenciar para além dessa experiência de agora. Porque é nesses acontecimentos que tiveram que apontam para uma mudança significativa ou para experiências marcantes, é que a gente vai identificar o para que nós estamos aqui, ou seja, o que foi que eu tracei como estratégia de aprendizado para o espírito e não para o personagem. Porque as coisas miúdas são do personagem, são desse personagem que só vai viver esse tempo aqui agora. Mas eu tenho que focar o que é importante para o espírito imortal que eu sou. Então a briguinha aqui, a perda de alguma coisa ali, isso são experiências que fazem parte das circunstâncias de como o aprendizado se formou, mas que com o decorrer do tempo, isso eu não vou levar nada disso. Mas quais são as habilidades que eu estou integrando? O que é que eu estou transformando em mim? O que é que eu identifico que isso não é como a pessoa que eu gostaria de ser, mas que eu ainda faço ou sinto determinadas coisas? Isso é que é importante, porque isso é do espírito e não do personagem. E é nisso que eu tenho que focar. Então, identificar esses acontecimentos que têm a ver com o desenvolvimento do espírito e não com a vida pequena do personagem. Eu falo pequena porque ela tem um tempo limitado, por mais que a longevidade. Né? Hoje eu estava falando com a avó do meu filho, que tem 91 anos e a irmã tem 101. Então, mas por mais longevidade que a gente alcance, esse personagem vai acabar. Então, 100, 120 é um tempo para o espírito imortal pequeno que vai passar. Então, nós temos que analisar a experiência que a gente está vivendo agora, quais foram os acontecimentos que eu entendo como foram marcantes, como me tocaram, porque esses sinalizam o para quê deste aprendizado que eu estou vivenciando agora como Sandra Naira, para que eu possa trabalhar neles, para que isso influencie no meu aprendizado enquanto espírito imortal. Porque Sandra Naira vai morrer, vai acabar. Mas eu é espírito imortal.
vou continuar. Então, o foco é no aprendizado para o espírito e não para o personagem. Ok, meus amores? Ó, quanta coisa uma pergunta nos leva à reflexão. Então, nós vamos levar essa semana ainda maturando, fazendo esse balanço, esse levantamento para ver esses acontecimentos, né? Para que a gente não chame de destino, mas que a gente identifique como um marcador kármico que eu, espírito, escolhi para que isso alavanque o meu aprendizado enquanto espírito imortal. Tem muita coisa para a gente refletir. Até a próxima semana, que na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui juntos novamente nesse formato e lá na nossa casa, porque quem estiver passando por perto, vem para estudar com a gente, que afinal de contas, toda semana é dia de estudar. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Te agradecemos pelas energias que estamos sendo envolvidos durante esses momentos e que nós possamos guardá-las, mantê-las conosco o maior tempo possível. Que o seu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e, claro, até a semana que vem.